Os cristãos têm maneiras diferentes de explicar, de falar da morte de Cristo, de expressá-la e de honrá-la. E o propósito desse vídeo é explicar uma dessas maneiras, que é o tema Christus Victor. É um tema que encontra as suas raízes na própria Escritura Sagrada, é um tema mencionado pelos pais da igreja e, na realidade, por todos os grandes teólogos ao longo dos séculos. Esse tema ele recebeu vários nomes ao longo dos séculos. São Tomás o chamava simplesmente de redenção, Lutero o chamava de duellum mirabile, e ele recebeu esse nome, Christus Victor, com base ou a partir desse livro, dessa obra de um teólogo luterano sueco chamado Gustav Aulen. E essa obra ela faz uma análise, um estudo histórico de três maneiras principais pelas quais os cristãos interpretaram a morte ou explicaram a morte de Cristo, o sentido da sua obra. Uma maneira é a concepção latina, a qual nós cristãos ocidentais estamos bem acostumados, e essa concepção latina encontra suas raízes na obra de Tertuliano, quando Tertuliano se utiliza do conceito de satisfação para explicar o que deve acontecer depois do pecado batismal, depois do nosso batismo, quando nós pecamos, o que deve acontecer. E aí ele usa esse conceito de satisfação para explicar o que deve acontecer depois. Nós temos que fazer uma satisfação diante de Deus, nós temos que satisfazer a Deus. E São Cipriano utiliza esse conceito de satisfação para tratar da obra do Redentor, não mais o pecado pós-batismal, mas ele volta um passo. A obra do próprio Redentor é uma obra de satisfação diante de Deus. Essa obra satisfaz a Deus pelos nossos pecados. E essa concepção latina, essa teoria latina, como Aulen chama, é desenvolvida principalmente por Santo Anselmo de Cantuária. Santo Anselmo ele reelabora toda uma teoria sobre a obra de Cristo, sobre a obra do Redentor. Ele critica certas posições anteriores e ele, por isso, ficou conhecido como o grande desenvolvedor da teoria da satisfação. O conceito de satisfação é anterior, mas ele desenvolveu toda uma teoria, ele sistematizou uma teoria sobre a satisfação. Mas essa concepção latina não morre aí. Nós podemos dizer que existe uma família latina, e é assim como alguns teólogos, como Eleanor Stumps, chama ou classifica as maneiras pelas quais os cristãos interpretam a obra de Cristo. São famílias, e essa família latina ligada à satisfação encontra representantes em Tertuliano, São Cipriano, Santo Anselmo de Cantuária, São Tomás de Aquino, que desenvolve essa teoria de Santo Anselmo. Ele pega a teoria e a encaixa num modelo ainda mais amplo e dá a ela uma linguagem ligada à justiça de Deus e ligada à punição como penitência. E depois essa concepção latina também é desenvolvida por alguns reformadores, principalmente João Calvino, e ela dá origem ao que ficou conhecido como substituição penal. Ou seja, substituição penal é a teoria que surge no século XVI como um desenvolvimento dessa concepção latina da obra de Cristo como satisfação. Outra maneira, uma segunda maneira, seria a influência moral. Cristo ele teria morrido para nos influenciar de alguma maneira, e essa teoria da influência moral, embora ela encontre um grande cerne de razão, ela encontra razão no fato de que a Escritura nos chama a sermos imitadores de Cristo, a imitar o seu sacrifício, a imitar a sua vida, a imitar o modo como Cristo lidou com o sofrimento, imitá-lo sendo verdadeiros e amando, mesmo quando nós somos perseguidos e odiados. Existe algo importante aí de imitação, sim, a ser feito, mas a teoria ou a concepção da obra de Cristo exclusivamente como influência moral, ou principalmente como influência moral, é algo que geralmente ao longo da história cristã teve relegado a grupos heréticos, como por exemplo Pelágio. Pelágio ele foi um dos que ensinou a obra de Cristo como influência moral, ou como um ensinamento. Cristo é muito mais como um grande mestre que nos mostra o caminho correto na sua vida do que aquele que nos concede graça sobrenatural para essa vitória espiritual. Então, Pelágio, sim, foi um herege e defendeu essa concepção da influência moral. Isso não explica toda a teoria de Pelágio, claro, mas a influência moral é algo que faz parte, o exemplarismo é algo que faz parte
da concepção pelagiana. Outro que seguiu uma linha parecida, ou pelo menos parece ter seguido uma linha parecida, foi Pedro Abelardo. Ele ficou conhecido por ser um exemplarista, um defensor do exemplarismo, mas nós podemos perceber hoje que na realidade isso foi uma injustiça cometida contra ele e que possivelmente ele é o que chega mais próximo da substituição penal, da teoria da substituição penal, antes dela ser criada no século XVI. Ele é quem se aproxima mais dessa teoria e por isso Pedro Abelardo ele não pode ser classificado exatamente como influência moral, mas nós vemos influência moral, por exemplo, em teólogos liberais hoje, que tratam a morte de Cristo muito mais como inspiração, Cristo mais como um mártir inspirador, e isso, claro, quando eu digo liberais, a gente pode ampliar esse leque. Os teólogos da libertação, por exemplo, às vezes tratam a obra de Cristo como ele sendo um mártir, sofrendo nas mãos de um regime ditatorial, tirano, etc., e oprimido pelo regime. Então Cristo seria muito mais uma inspiração para nós do que propriamente um salvador. E a Escritura nos fala que Cristo é o nosso salvador. Então nós precisamos visualizar essa salvação de alguma maneira. A concepção latina é uma, a influência moral é outra, e por fim existe aquilo que Aulén chama de teoria clássica, que é basicamente o que ficou conhecido como a teoria do resgate. Cristo sendo aquele que nos resgata, sendo aquele que se entrega por nós para nos tirar do poder daquele que nos oprime, que é, nesse caso, o diabo. Essas são três concepções mais gerais e há subtemas que se agregam a essas teorias. A própria teoria clássica, a teoria do resgate, ou como nós a conhecemos hoje, Christus Victor. Esse tema tem várias versões e tem vários subtemas que se agregam. Eu acredito que nós podemos daqui a pouco mencionar alguns deles, mas falando da concepção de maneira mais central, a ideia do tema Christus Victor e na realidade o problema central que a obra de Cristo procura resolver nessa concepção é de que o problema do homem, o problema central, são os principados e potestades que oprimem o homem e o aprisionam por causa do pecado e impedem a sua comunhão com Deus. Então Cristo vem ser aquele que liberta o homem dos principados e potestades, permitindo assim que o homem esteja em comunhão com Deus e siga nessa comunhão. Então é através do pecado que entra a morte no mundo, entra a morte nas nossas vidas, e o diabo age com seu poder sobre a morte. A morte é de certo modo o domínio do diabo, e por isso Cristo vem ser aquele que vence o diabo, tira-nos de sob o poder do diabo e nos liberta, mais ou menos em analogia com a libertação do Êxodo, quando o povo de Israel estava preso, opresso no Egito, e Cristo vem ser aquele que liberta o povo que está opresso no Egito espiritual, vem nos tirar de debaixo do poder de Faraó e nos colocar debaixo da autoridade do seu reino. Ou seja, assim como a Escritura nos ensina que nós somos tirados do poder das trevas para o reino da luz, assim no Antigo Testamento o povo de Israel foi liberto do Egito e levado à terra prometida, a Canaã. Então basicamente é a mesma ideia que está em jogo aí, claro, numa concepção ou numa interpretação tipológica ou alegórica, como queira chamar. Então Cristo entra na história justamente para tirar o poder desses principados e potestades, para vencê-los. Cristo carrega sobre si os nossos pecados e culpas, não para ser punido por Deus, mas ele carrega os nossos pecados e culpas para que nós não estejamos mais sob o poder do diabo. Ele recebe todo o mal que estava em nós e por isso nos livra desse mal, ele exaure esse mal em si e ele nos purifica dessa maneira. Então Cristo é visto como um vitorioso, como libertador, como aquele que nos traz a redenção. Isso se conecta a todo o ministério do próprio Cristo. O que é que tem a ver? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. O que é que tem a ver entre o ministério galileu de Cristo e o seu sacrifício? O que é que tem a ver entre aquilo que Cristo fez como mestre, como exorcista, como um homem de milagres, e a obra que ele realizou pela nossa redenção? O que tem a ver uma coisa e a outra? Será que aquele tempo em que Jesus passou pregando, curando, ensinando e libertando pessoas do poder do demônio foi simplesmente algo para atrair atenção para si?
Foi simplesmente uma maneira que ele teve de gastar o tempo antes de realizar finalmente a sua obra na cruz e na ressurreição? Ou será que existe algo que conecta esse primeiro ministério de Jesus, o ministério galileu de Jesus, a aquilo que ele fez, sofrendo e recebendo sobre si os nossos pecados, as nossas culpas, para nos libertar? Que conexão é essa? Por que Jesus expulsava demônios e, como se diz em Atos 10, 38, curava os oprimidos do diabo? O diabo estava lá quando começou o ministério de Jesus. Jesus iniciou seu ministério sendo tentado pelo diabo, sendo tentado pelo demônio no deserto. E antes disso até nós já podemos ver a ação do demônio contra Cristo. A partir de Apocalipse 12 nós vemos que o diabo estava o tempo todo querendo tragar o Filho de Deus. E nós podemos conectar isso a Herodes. Né? Herodes que tentou matar as crianças, incluindo o próprio Cristo, o próprio rei de Israel. Assim também o diabo estava lá no final da história, quando Cristo foi traído pelo seu discípulo Judas, e os evangelhos de Lucas e de João nos ensinam que Judas foi possuído pelo demônio para entregar Cristo, que Cristo foi entregue por um Judas possesso pelo demônio. Por isso o demônio está o tempo todo ao longo da história de Cristo, e existe o tempo todo um embate, um confronto entre Cristo e o demônio. Diante dos sacerdotes, dos capitães do templo e dos anciãos que o prenderam à palavra de Cristo, lá em Lucas 22, 53, foi: esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Cristo estava sendo entregue a essas pessoas, mas ele reconheceu que havia algo por trás dessas pessoas. Ele disse: essa é a vossa hora e o poder das trevas. Havia um poder das trevas agindo por trás da ação desses homens. Ou seja, para Cristo essas pessoas não agiam como enviados de Deus para julgá-lo, mas sim agiam sob o poder do demônio, sob o poder das trevas. Claro que tudo isso dentro de uma providência divina que ordena todas as coisas, que coordena, que governa todas as coisas, inclusive a ação do diabo, como nós vemos no livro de Jó. No entanto, Cristo se viu como sob o ataque do demônio e não sob o ataque de Deus. O próprio Cristo trata o seu sacrifício como um grande exorcismo, como o demônio sendo expulso. Em João 12:31 nós lemos: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. O mesmo momento em que foi o momento do Filho do Homem ser glorificado, foi também o momento em que o príncipe deste mundo, o príncipe das trevas, seria expulso. Momento em que Cristo foi elevado em sua cruz, naquele momento o demônio foi expulso. Cristo veio o seu sacrifício como um exorcismo. E por isso Gálatas 1:4 nos ensina que Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, de nosso Deus e Pai. Desarraigar desse mundo perverso. A obra que Cristo realizou nos purificando, nos limpando dos nossos pecados, é a mesma obra em que Ele nos livra deste mundo perverso. Existe um propósito de que nós saiamos do mundo perverso. E claro, quando nós falamos do mundo perverso, não estamos referindo a uma criação perversa. O universo criado, ele não é perverso. Mas o apóstolo nos fala do mundo numa concepção muito própria, o mundo como o mundo daquilo que está sob a condenação, daquilo que está sob o poder da morte e, portanto, sob o poder do demônio também. Ou nós lemos em Colossenses 2, 13 a 15. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, o removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A cruz foi o triunfo de Cristo. Cristo triunfou sobre os principados e potestades. Na essência é isso o tema Christus Victor, o tema da vitória de Cristo sobre principados e potestades. Ou nós lemos também em Hebreus 2, 14 a 15. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é,
o diabo e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Ou, por fim, 1 João 3:8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Cristo é para nós como nos mostra a imagem dúplice de Apocalipse capítulo 5. Ele é ao mesmo tempo o cordeiro que foi morto e o leão que venceu. Na realidade, nós temos que ver naquele cordeiro que foi morto o leão que venceu. O sentido do seu sofrimento e de sua morte foi uma grande vitória que ele venceu por nós. O derramamento do seu sangue fez parte dessa vitória sobre principados e potestades. Em seu sangue precioso, Cristo nos compra para Deus. Deus não estava vendendo e Cristo comprando. Isso é importante. A Escritura não fala de Deus como aquele que vende. Não foi a Deus que Cristo pagou o preço da nossa redenção. Deus não estava vendendo. Nós fomos comprados para Deus. É para Ele que nós fomos comprados. Nós não fomos comprados dele. Cristo nos comprou para Deus no momento em que nós vivíamos como se nós não pertencêssemos a Ele. É claro que essa ideia de compra é uma metáfora que indica uma realidade espiritual mais profunda. Toda metáfora envolve um ponto de comparação, um ponto analógico, nós podemos chamar. E o ponto aqui é o fato de que Cristo sofreu, de que Ele perdeu algo para que nós ganhássemos. Claro que Ele se fez pobre para que nós enriquecêssemos, como ensina também o apóstolo Paulo. É claro que não é preciso dizer que Cristo nos comprou da mão do diabo. Ou ao menos não é preciso dizer isso de maneira literal. No entanto, há muita razão nos pais da igreja que disseram isso. Na realidade, é de certo modo verdade que Deus nos entregou ao diabo. No momento em que nós pecamos, nós estivemos sob o poder do diabo e naquele momento Deus entregou Cristo ao poder do diabo, mas não como se a partir de agora Cristo pertencesse. Não foi literalmente um preço pago. Aí quando se diz que Cristo foi entregue ao diabo, não é literal, é uma figura de linguagem. Então a Escritura nos diz explicitamente que Deus entregou o Filho do homem nas mãos dos pecadores, e esses pecadores agiam sob a influência demoníaca na hora das trevas. Então, se Cristo foi entregue àqueles que estavam agindo sob o poder das trevas, de certa maneira Cristo foi sim entregue ao diabo, mas não como se a partir de agora ele pertencesse ao diabo. Isso seria uma blasfêmia. Por quê? Porque isso é uma metáfora. É uma metáfora, não é literal. Seria uma blasfêmia se fosse literal, mas é uma metáfora. Não quer dizer que Cristo realmente foi entregue ao diabo. Agora, Cristo pertence ao diabo? Não, nada disso. Agora, quando o tema Christus Victor é explicado, às vezes duas lógicas são colocadas em jogo. Na primeira, o diabo tem o poder sobre nós e através do pecado, sim, então o diabo tem poder sobre nós através do pecado, então Cristo elimina o pecado e o diabo, consequentemente, não tem mais poder sobre nós. Essa é uma lógica que às vezes é usada quando o tema Christus Victor é explicado. Ou seja, Cristo primeiro resolve o problema do pecado e depois, consequentemente, nós saímos de sob o poder do demônio, porque ele tem poder sobre nós na medida ou na proporção em que o pecado está em nossas vidas. Existe também um raciocínio inverso que é possível de ser feito, de que Cristo nos tira primeiro do poder do demônio e nos transfere para o reino de Deus. E assim, estando no reino de Deus, nós temos a remissão dos pecados. Ou seja, numa versão, Cristo resolve o problema do pecado primeiro e, consequentemente, o problema do demônio. E na outra, primeiro Cristo resolve o problema do demônio e, consequentemente, o problema do pecado. Essas duas posições são aceitáveis dentro do que nós costumamos chamar de tema Christus Victor. Eu menciono isso apenas porque as pessoas que receberam a substituição penal como a explicação do sacrifício de Cristo estão muito preocupadas, às vezes, em saber como a remissão de pecados é alcançada, como se Deus precisasse alcançar a remissão de pecados. Então eu não quero entrar aqui na argumentação desses detalhes diferentes dessas duas posições dentro do tema Christus Victor, mas dois textos interessantes que
dentre outros, podem ser usados para argumentar em favor da segunda posição, são os seguintes: Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Esse texto pode ser lido dessa maneira: ele nos tirou das trevas, nos transportou para o reino de Cristo, e estando nós em Cristo, nós recebemos a remissão de pecados. Então, a obra de Cristo nos tira das trevas, nos coloca na luz, e estando na luz em Cristo nós recebemos a remissão de pecados. Então, primeiro seria resolvido o problema com o diabo e, consequentemente, o problema do pecado. Ou outro texto, Atos 26, 18, que segue uma explicação semelhante, que diz: para eles abrires os olhos e converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados. Veja, aqui Cristo fala ao apóstolo Paulo de qual seria a sua missão e diz: você vai, em sua missão, convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam a remissão de pecados. Esse texto também pode ser interpretado dessa maneira, ou seja, nós estamos primeiro no poder das trevas, somos libertos do poder das trevas e, consequentemente, recebemos a remissão dos nossos pecados. Isso tudo se conecta diretamente à nossa própria batalha espiritual. É o que é uma verdade que os cristãos muitas vezes os cristãos se esquecem. Efésios 6, 12 nos ensina sobre essa batalha espiritual, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nas regiões celestes existem poderes das trevas, poderes tenebrosos contra os quais nós lutamos, contra principados e potestades. Esses poderes já estão sob o poder de Cristo, mas eles continuam agindo contra nós. E, no entanto, a Escritura nos ensina que nós vencemos pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro nos traz uma vitória contra os principados e potestades. Pois bem, no tema Christus Victor, existe essa linguagem geral da vitória sobre principados e potestades, do modo como, sendo libertos do poder do demônio, nós recebemos a remissão de pecados, nós somos santificados, nós passamos a ter a nossa comunhão com Deus, nós crescemos na nossa santificação, na nossa deificação. Mas existem temas que podem ser agregados a esse tema mais amplo, mais geral. Um deles é o tema da recapitulação. Na realidade, a maior parte, ou até todos, nós podemos dizer, os grandes defensores do tema Christus Victor, de alguma maneira incorporam a recapitulação. A ideia da recapitulação se baseia na cristologia adâmica que o apóstolo Paulo traz nas Escrituras e que nós vemos, por exemplo, em Romanos 5, do 12 ao 21. Nesse trecho da Epístola aos Romanos, o que existe é uma obra de pecado realizada por Adão, e essa obra condena as gerações seguintes, ou seja, transforma todas as gerações seguintes em pecadores, e existe uma obra realizada por Cristo, e aqueles que estão em Cristo, que vêm dele, são transformados em justos. Então, a obra de Adão transforma em pecadores, a obra de Cristo transforma em justos. Essa recapitulação, na essência, é isso. Claro que os vários defensores de diversas perspectivas sobre a recapitulação acrescentam também algo a mais. Nós vemos alguns excessos, por exemplo, em Santo Irineu, mas na essência é isso, e a ideia da recapitulação é plenamente bíblica naquilo em que ela se baseia nesse trecho de Romanos 5, 12 a 21 e outros textos bíblicos. Então, existe sim aí na recapitulação algo que nós podemos utilizar de muito importante, que é a ideia de que Cristo é aquele que de certa maneira ele substituiu o nosso lugar, no sentido que ele substituiu Adão como o nosso cabeça. Adão era aquele cabeça que nos levava à maldição e à condenação. Cristo se torna o nosso cabeça que nos traz a salvação. Outro tema importante que nós podemos agregar é o que diz respeito à morte, que está ligado também a esse texto de Romanos 5, que é a absorção da morte. Cristo é aquele que recebe sobre si a nossa morte. E Santo Atanásio trabalha esse tema na sua principal obra sobre a encarnação do Verbo. E a ideia é que, havendo Adão pecado, ele levou à morte todas as gerações posteriores, e por isso Cristo vem ser aquele que recebe sobre si a maldição de Adão. Mais uma vez, uma reestruturação do tema da recapitulação. Cristo recebe sobre si a maldição adâmica e por isso nos livra dessa maldição.
aí não está em jogo na teoria de Santo Atanásio, como está na substituição penal, a remissão dos nossos pecados. A remissão de pecados não é um problema para Santo Atanásio, mas o que está em jogo é a maldição adâmica, não a maldição por todos os pecados dos homens, embora existam consequências para todos os pecados dos homens, mas o que está em jogo é a maldição adâmica, e é um tema que pode ser agregado sim ao tema Christus Victor. O tema do resgate, como a gente vê em Santo Agostinho, que é uma metáfora que eu já mencionei aqui. O tema da premiação de Cristo, que é um tema que precisa ser melhor elaborado pelos teólogos. Existe um grande teólogo do século XVII, anglicano, que menciona isso. E eu estou escrevendo um livro sobre a obra de Cristo da Redenção, e eu vou apresentar esse teólogo e como a obra de Cristo, no fundo, é uma premiação. Pela sua obra realizada, Cristo é premiado pelo Pai. E isso tem tudo a ver com a nossa salvação, embora esse seja um tema que não seja muito explorado pelas diversas teorias mais correntes sobre a obra da redenção. Eu acho que é algo que deve ser explorado por nós e é algo que tem grande fundamento nas Escrituras Sagradas. Outro tema é da obra de Cristo como um sacrifício. Sacrifício que é uma obra realizada por Cristo, uma obra de adoração realizada do Filho ao Pai. E sacrifício na Escritura é aquilo que nos capacita ao arrependimento, aquilo que nos purifica, e Cristo é aquele que nos purifica dos nossos pecados. Esses e outros temas podem ser perfeitamente agregados ao tema Christus Victor. Mas o tema Christus Victor, no momento em que ele é observado, ele se torna um tema dominante na maneira como nós interpretamos os evangelhos, não um tema único, mas realmente dominante. E de várias maneiras ele é suficiente para explicar muita coisa que a substituição penal, por exemplo, tenta explicar. Agora, uma pergunta que as pessoas às vezes fazem é se é possível compatibilizar o tema Christus Victor com a substituição penal. Veja, eu acredito que sim, eu acredito que é possível compatibilizar. Na realidade, a maioria dos grandes teólogos, inclusive grandes nomes defensores da substituição penal, como João Calvino, de alguma maneira você encontra neles o tema o tema Christus Victor, o tema da vitória de Cristo sobre os demônios. Então, esse tema não necessariamente impede a substituição penal. O problema da substituição penal não é com o tema Christus Victor. O problema da substituição penal é com a Escritura como um todo. Ou seja, o tema da substituição penal, a teoria, da substituição penal, conflita em vários momentos com a Escritura Sagrada, e é por isso que ela deve ser aceita ou rejeitada. E no caso, rejeitada. Então, nós não podemos tratar essa questão do tema Christus Victor como se fosse ou Christus Victor ou substituição penal. Não, Christus Victor é um tema bíblico, ele está na Escritura. A questão é se a substituição penal é correta ou não. É outro debate, é outra questão. E um segundo problema que uma pessoa recentemente me perguntou é se o tema Christus Victor transforma o homem em vítima. Essa é uma objeção que é repetida, não é uma objeção recente ao tema Christus Victor. E a pergunta é essa: o tema Christus Victor transforma o homem em vítima? Porque outras concepções transformam o homem em culpado. O homem é aquele que é culpado, Deus está irado com ele e esse problema precisa ser resolvido. E o tema Christus Victor transforma o homem em vítima? Sim. Sim. O tema Christus Victor, ele mostra que o homem é, sim, vítima do poder do demônio. O homem é apenas vítima? Não, o homem não é apenas vítima. Mas ele é, sim, vítima da ação do demônio. E essa ação do demônio, ela acontece na vida do ser humano antes do ser humano realizar qualquer pecado pessoal, qualquer pecado atual. O diabo já age na vida do ser humano. Então, nesse sentido, antes de qualquer culpa nossa, nós já somos atacados pelo demônio, portanto nós somos vítimas do ataque do demônio. Agora, isso não significa que nós não sejamos culpados também quando nós pecamos, quando nós realizamos pecados atuais. Então, esse tema essa pergunta sobre a vítima e essa questão sobre a substituição penal, o tema Christus Victor, são duas perguntas que geralmente são feitas. Existe um universo de perguntas que podem ser feitas, mas nós vamos ficando por aqui. Espero em breve finalizar meu livro e, se Deus quiser, também gravar alguns vídeos a mais solucionando algumas perguntas. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.